Você já parou para pensar que você tem que contabilizar a luz, a água, as suas funcionárias, as férias das suas funcionárias, todos esses gastos, né? Você tem que contabilizar na hora de você colocar o valor nos seus procedimentos, certo? Mas como que eu sei quanto de luz que eu estou usando para certo procedimento, quanto de água que eu estou usando, quanto que minha funcionária custa para cada procedimento que eu faço? Existe uma conta para a gente fazer, para a gente chegar num valor de hora clínica. Já falei várias vezes aqui em outros vídeos a importância da gente saber o que é essa hora clínica, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa conta, como que a gente chega nesse número. Então fica até o final, pega papel e caneta para você aprender a fazer essa conta e saber qual que é o valor da sua hora clínica. Olá, eu sou a Carol Moura, sou dentista, gestora, sou fundadora aqui desse canal no YouTube, onde a gente fala de gestão de consultório para você que é dentista e quer organizar a vida no seu consultório. E para organizar o consultório, a gente precisa de um sistema odontológico, tá? Então, se você não tem sistema odontológico, gente, adquira já o Easy Dental, que são os nossos parceiros aqui, é o que eu uso aqui na clínica, e vocês que são seguidores do canal, tem desconto, tá? Então eu vou deixar o link aqui embaixo e não esquece de seguir o canal, tá? Porque para ter o desconto tem que seguir o canal. Então segue o canal, se inscreve e se você não tem, clica aqui embaixo que tem um descontinho para vocês conseguirem organizar melhor o consultório de vocês com o software, certo? Gente, então no vídeo de hoje eu trouxe uma continha, né? Uma conta pra gente fazer bem simples, digamos, e muito importante para a gente ter no nosso consultório. Então, se você tem consultório, gente, você precisa saber esse número, tá? Que é o quê? A nossa hora clínica. O que é hora clínica? Vou dar um exemplo bem besta, como se eu fosse começar a vender bolo. Então, eu quero começar a fazer bolo na minha casa e eu quero vender esses bolos, né? E eu preciso saber quanto que eu vou cobrar por esses bolos, certo? Então, eu vou comprar os ingredientes. Então, eu vou comprar lá farinha, fermento, fubá, açúcar, blá, 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 e aí eu vou ver quantos bolos eu consigo fazer com esses ingredientes, tá? Então, vamos supor que tenha dado, sei lá, R$6 de material, né, que eu vou usar ali para fazer esses bolos. Aí eu penso assim, eu quero ter de lucro R$6, então eu vou cobrar por bolo 12, certo? Não. Por quê? Porque eu vou estar usando a luz da minha casa, eu vou estar usando a água da minha casa, eu vou ter que trocar minha tigela de vez em quando, daqui a pouco eu vou ter que contratar uma funcionária para me ajudar, tem o aluguel da minha casa, o condomínio da minha casa, tem vários custos dentro da minha casa, dentro da estrutura que eu estou usando para produzir esses bolos que eu vou estar vendendo. E eu preciso colocar esses custos dentro do orçamento, certo? Dentro do produto que eu vou estar vendendo. Que quem que tem que pagar isso é quem está consumindo, certo? Como que eu faço isso, gente? Eu preciso fazer uma continha que aqui no nosso consultório a gente vai chamar de hora clínica. Então, no nosso consultório é a mesma coisa, a água que eu estou usando, a luz que eu estou usando, o aluguel, o condomínio, contador, se eu pago, advogado, CRO, minhas funcionárias, as férias das minhas funcionárias, tudo isso, gente, tem um custo por hora no meu consultório, tá? Que é o que a gente vai chamar de hora clínica, algumas pessoas chamam também de taxa de sala, é a mesma coisa, tá bom? Então é muito importante, eu preciso saber o quanto custa a hora da minha sala. Então, sabe a hora ali, tipo assim, o seu paciente faltou, ficou 1 hora ali a sua sala vaga. Essa hora, ela tem um custo, certo? Ou então, às vezes, você quer ela dar aquela enroladinha no paciente, né? Deixou lá 2 horas para fazer um preparo, tá com preguiça, né? Ou quer sair mais cedo, aí faz só uma moldagem de alginato. Perdeu 2 horas, gente. Essas 2 horas, elas têm um custo. Você precisa saber que custo é esse. Porque, gente, você precisa colocar esses custos dentro dos seus procedimentos. Se você for chamar algum dentista para trabalhar com você, todo o tempo que ele ficar dentro do seu consultório, você precisa saber, tem um custo. E você precisa saber o que é isso, porque quando você for fazer essa divisão, principalmente quando você tem dentistas que trabalham para você, você precisa contabilizar essas horas. E a maioria dos dentistas não contabiliza e acaba perdendo muito dinheiro, porque acha que é só o implante, é o material. Não, todo o tempo que ele fica dentro do seu consultório tem um custo para você. Você precisa saber qual que é. Tá bom? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essa conta, tá?
Então, gente, para começar, a primeira coisa de tudo, você precisa saber quais são os custos do seu consultório, tá? Os custos dentro do consultório, gente, ele é dividido em custos variáveis e custos fixos, tá? Custos variáveis são aqueles que dependem da minha produção, tá? Então, é a dental, é o dentista, é tudo que é variável. Bom. E os custos fixos é tudo aquilo que não depende dos seus atendimentos. Então, é tudo que é fixo, é aquilo que você vai pagar independente se você está atendendo ou não. Então, pensa na pandemia, se você fechou o seu consultório, teve conta que você tinha que pagar independente se você está atendendo ou não, né? Então, é a luz, é a água, é aluguel, condomínio se tiver, internet, suas funcionárias. Então, tudo que é fixo, tudo que você paga que independe dos seus atendimentos, tá? Então, protético não entra aqui, dental não entra aqui, dentista não entra aqui, tá? Então, é tudo que é fixo. Abriu a porta do consultório, você tá pagando, tá? Ah, não tenho, vou ficar 2 meses sem atender. Mas sabe aquelas continhas que vem todo mês, você tem que pagar? Então, isso é custo fixo, tá? Então, você precisa saber quais são esses custos dentro do seu consultório. Por isso que eu falo, gente, que tem que ter organização financeira, tem que ter um fluxo de caixa, tem que ter um software, tá? Então, dentro do Easy tem lá o fluxo de caixa onde você anota todos os seus custos. E você pode, inclusive, separar em custos fixos e custos variáveis. Então, você já tem tudo isso lá anotado. Se você alimenta o sistema, fica muito mais fácil você chegar nesse valor, tá? Então, você vai lá, você vai ver quais são os seus custos fixos. Uma coisa importante, tem custo, gente, que a gente não paga por mês, a gente paga por ano e ele também tem que entrar nessa conta, tá? Então, por exemplo, o CRO, a gente não paga todo mês, mas a gente paga todo ano, então ele tem que entrar, tá? Então, outra coisa, sei lá, detetização, limpeza da caixa d'água, são coisas que você não paga todo mês, mas você paga todo ano, às vezes paga de 3 em 3 meses, às vezes paga uma vez por semestre, então isso tem que entrar, tá? Então, você pega os custos mensais e você vai pegar também os custos anuais, tá? Esses custos anuais, você pega o valor do ano e divide por 12, assim você vai ter a média por mês que você está gastando ali, tá? Então eu trouxe um exemplo aqui pra gente, tá? Então vamos supor que você tem de custo mensal água, luz, salário, a Vivo ou Net, aluguel, marketing, contabilidade, deu aí 18.100. Aí você vai pegar os anuais, tá? Então, 13º tem que entrar, férias das suas funcionárias tem que entrar, CRO, detetização, essas coisinhas. Então, você pega o valor anual, divide por 12, assim você vai ter a média mensal, tá? Que deu aqui 1.227. Aí, o que você tem que fazer com esses dois? Você tem que somar esses dois, tá? Então, você vai pegar os custos mensais e vai somar com esses anuais, tá? Aí, você vai ter a média de custo fixo mensal do seu consultório, tá? Que aqui no nosso exemplo deu 19.327. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai fazer o cálculo de hora clínica, tá? Então, saber seus custos fixos, mensais e anuais, somar, e aí você vai ter a média de custos fixos mensais do seu consultório. Outra coisa que a gente precisa saber, horas trabalhadas dentro do seu consultório. Horas trabalhadas sentadas no mocho, não é horário que você está no seu consultório. Ah, eu fico no meu consultório das 8 às 6, mas você tira 2 horas de almoço, essas 2 horas de almoço não contam, tá? Então é hora trabalhada. Ah, eu não trabalho segunda-feira de manhã, mas eu tenho uma dentista que trabalha lá. Essa hora conta, tá? Não precisa ser hora trabalhada sua, tem que ser hora do seu consultório. Lembra que aqui a gente está vendo a hora clínica do seu consultório, tá? Independente se é você que está atendendo, se é a ciclana, se é o fulano, não interessa. Se o mocho está trabalhando, tem que ser contabilizado, tá? Se você tem mais de uma sala, você tem que somar essas salas, tá? Então, se você tem 2 salas, você soma essas 2 salas. Se tem 3 salas, você soma as 3, tá? Então, trouxe um exemplo aqui pra gente também, tá? Então, vamos supor que você tenha 3 salas e cada uma dessas salas trabalha, em média, por mês, 160 horas, tá? Eu coloquei aqui para facilitar o nosso exemplo, tá, gente? Mas pode ser que uma sala trabalhe 100, a outra trabalhe 120, você tem que olhar na agenda certinho para você ter esse número bem preciso, tá bom? Então, no nosso exemplo aqui, para facilitar, cada uma das salas trabalha 160 horas, como são 3 salas, você faz 160 vezes 3, dá 480. Então, você tem de horas trabalhadas no seu consultório, 480. Então, agora você já tem o custo fixo mensal e horas trabalhadas mensais do seu consultório. E agora, o que você vai fazer? Você vai dividir um pelo outro. Então, aqui no nosso exemplo, 19.327,76 dividido por 480, que é o número de horas trabalhadas. Vai dar
R$40,26. Esse é o número de hora clínica do nosso exemplo, do consultório do nosso exemplo, tá? Então é assim que faz a conta, gente. Hora clínica, então, custo fixo dividido por horas trabalhadas. Simples assim, certo? Então é assim que faz essa conta. Gente, façam essa conta, porque esse número ele é extremamente importante. Você precisa ter esse número. Quando você vai fazer a precificação dos seus procedimentos, gente, você precisa saber quanto custa o seu consultório. Quantas horas você vai ficar para o procedimento que você está fazendo? 3 horas, 4 horas, 5 horas? Se a sua hora clínica custa R$100, pronto, já é R$400, R$500 que você não está contabilizando. Então isso é super importante, tá? Então façam essa conta, tá? Se vocês ficarem com alguma dúvida em relação a como fazer essa conta, como é que faz isso, como é que faz aquilo, deixa aqui nos comentários que eu faço um outro vídeo explicando melhor, tá? Porque a gente precisa entender isso bem certinho e fazer de verdade, tá, gente? Não deixem de fazer essa conta porque ela é extremamente importante. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Depois me contem se você fez, quanto que deu aí no consultório de vocês, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!